Mesmo com a abolição da escravidão, a luta dos afrodescendentes não terminou. Apesar da contribuição dos pretos e pardos em elevar o nome do país nos esportes, na literatura, na música e nas artes cênicas, o racismo permaneceu enraizado no Brasil. Foi preciso que negros entrassem para a política, para que 100 anos depois da abolição, o racismo se tornasse crime. Acompanhe este episódio até o final e conheça 10 brasileiros negros que contribuíram com a desconstrução do racismo e que não podem ser esquecidos. E se você é estudante e quer aprender história de um jeito fácil e descolado, inscreva-se já no nosso canal. E se você acha que já sabe muito de história, inscreva-se também, porque este e meus outros episódios podem surpreender você. Eu sou o professor Luiz Felipe e você está no... História Rápida. Conheça 10 brasileiros negros que contribuíram com a desconstrução do racismo e que não podem ser esquecidos. 1. Mãe Aninha do Afonjá. O candomblé, religião afro-brasileira, foi proibida no Brasil em 1824, na Constituição do Império, e continuou proibida durante a República Velha. Mesmo assim, a religião era praticada de maneira escondida, assim como o cristianismo foi no Antigo Império Romano. Em 1936, o presidente Getúlio Vargas atendeu a um pedido de Mãe Aninha do Afonjá e editou um decreto-lei que retirou a proibição da prática do candomblé. Esta lei ainda não era boa, era necessário pagar uma taxa para a polícia autorizar o funcionamento do terreiro. Há registros de ações policiais que interrompiam as celebrações, sequestravam os instrumentos e imagens religiosas e os liberavam somente sob pagamento de um resgate. E isso era feito mesmo que o terreiro estivesse com um alvará de funcionamento. Somente na Constituição de 1988, o Brasil realmente assegurou o direito à livre expressão religiosa para todas as fés e a proteção dos seus lugares de prática sem distinção. Mãe Aninha do Afonjá foi importante para que as religiões de origem africana fossem legalmente aceitas no Brasil. 2. Pixinguinha. Em 1919, já havia várias salas de cinema no Brasil, mas os filmes não tinham som. Então, enquanto as imagens passavam, uma banda tocava música ao vivo de acordo com um planejamento criado para a música se encaixar com os filmes. A entrada de negros no cinema não era permitida. Mas Alfredo da Rocha Viana Filho, mais conhecido como Pixinguinha, conseguiu convencer um produtor de cinema a contratar ele e sua banda, formada somente por homens negros. A banda se chamava Oito Batutas. Pixinguinha tocava cavaquinho, piano, saxofone e é considerado o maior flautista brasileiro. Ficaram famosos e tocaram no rádio e em várias apresentações pela Europa. As músicas que ele compôs ainda são tocadas em bandas de choro, samba, MPB, e ele é considerado o fundador da moderna música brasileira, quebrando a ideia de que o Brasil deveria imitar a Europa no lugar de ter suas próprias produções. Com seu talento, Pixinguinha foi importante no combate à segregação no Brasil. 3. Antonieta de Barros. Antonieta de Barros nasceu em Santa Catarina em 1901 e trabalhou como professora. Escrevia para jornais em defesa dos direitos das mulheres. Em 1934, as mulheres puderam votar e serem votadas pela primeira vez no Brasil. Ela foi eleita deputada estadual em Santa Catarina. Se tornou a primeira deputada negra do Brasil. Fez várias contribuições nas leis sobre educação e foi a autora da lei que transformou o dia 15 de outubro no Dia dos Professores. Ela é considerada como a Frida Kahlo brasileira. Sofria preconceito por ser mulher, por ser negra. Sua mãe havia sido escrava, seu pai desconhecido, e mesmo assim levou suas ideias para a política. Ela abriu espaço para que depois outras mulheres como ela entrassem para a política. 4. Mestre Bimba. A capoeira era uma luta muito disseminada entre os escravos e poderia ser usada em revoltas. Reconhecendo este treinamento como uma ameaça contra as forças policiais, o Império incluiu a prática de capoeira no crime de vadiagem, que podia levar à prisão. Mesmo depois da abolição da escravidão e com o surgimento da República, a prática da capoeira continuou sendo crime no Brasil. Em 1890, treinar capoeira era comparado a porte ilegal de armas e tinha a punição de 2 a 6 meses de prisão. Apesar disso, a capoeira continuava sendo praticada.
Em 1932, o mestre Bimba fundou uma academia. Misturou a capoeira tradicional com o batuque, que era um estilo de luta que não existe mais, e criou a luta regional baiana. Seus alunos tinham um código de conduta. Só podiam treinar na academia, não podiam fumar e nem tomar bebidas alcoólicas. Havia uma série de cuidados para que os praticantes dessa luta não fossem mal vistos pela sociedade. Em 1937, o mestre Bimba e seus alunos fizeram uma apresentação de luta ao presidente Getúlio Vargas. O mestre conversou bastante com o presidente e pediu que a capoeira fosse descriminalizada. Getúlio Vargas estava decidido a valorizar a cultura nacional no lugar de copiar a cultura europeia, e a capoeira passou a ser reconhecida como um esporte nacional. Com isso, o mestre pôde mudar o nome da luta regional baiana para capoeira regional. Os praticantes desta arte marcial antes eram chamados de capoeiras e passaram a ser chamados de capoeiristas. O sufixo ista tem o sentido de se referir a uma pessoa que é dedicada, busca se especializar em um assunto e que segue um estilo de vida regrado. Em 2014, a capoeira passou a ser reconhecida pela Unesco como Patrimônio Imaterial da Humanidade e uma expressão da resistência negra no Brasil. 5. Laudelina de Campos Melo. Laudelina nasceu em 1904, em Minas Gerais, na cidade de Poços de Caldas. Era empregada doméstica e fundou a primeira associação de trabalhadores domésticos do Brasil, que organizava manifestações e abaixo-assinados com o propósito de pressionar os legisladores a promulgarem leis favoráveis ao trabalhador doméstico, que antes não tinha nenhum direito reconhecido. Depois dela, várias outras associações semelhantes surgiram. Ela também foi uma das fundadoras da Frente Negra Brasileira, que lutava pelo combate ao racismo. 6. Adhemar Ferreira da Silva. Adhemar nasceu em 1927, em São Paulo. Treinou atletismo e se especializou em salto triplo. Em 1947, ganhou o Troféu Brasil. Em 1952, ganhou a primeira medalha de ouro para o Brasil na história das Olimpíadas. Em 1956, ganhou a sua segunda medalha de ouro, batendo seu próprio recorde ao saltar 16,35 metros de distância. Além disso, foi campeão várias vezes nos Jogos Sul-Americanos e Pan-Americanos. Mas ele não foi apenas atleta, também foi escultor e ator. Ganhou a Palma de Ouro por sua participação no filme Orfeu Negro, no Festival de Cannes, de 1959. Esse filme também ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, de 1960. Entre 1964 e 1967, Adhemar morou na Nigéria, onde trabalhou na Embaixada Brasileira como representante cultural do Brasil. Em 1968, ele terminou as faculdades de Educação Física e de Direito. Em 1990, se formou em Relações Públicas. Faleceu em 2001. Adhemar foi inspiração para vários atletas brasileiros negros e mostrou que, além disso, era capaz de atuar intelectualmente na arte e na cultura. 7. Grande Otelo. Sebastião Bernardes de Souza Prata nasceu em Uberlândia, Minas Gerais, em 1915. Quando criança, uma companhia de teatro se apresentou em Uberlândia e ele decidiu se unir a eles. Foi para São Paulo, onde fez aulas de canto. Quando tinha 17 anos, seu professor disse que com a sua voz ele poderia interpretar o personagem Otelo no teatro. E assim, Sebastião ganhou o apelido de Grande Otelo. Entrou para o cinema em 1935. Participou de vários filmes, inclusive atuando como Oscarito, o Charlie Chaplin brasileiro. O filme Macunaíma, de 1969, lhe rendeu vários prêmios. Ele trabalhou também na televisão até o ano de sua morte, 1993. Foi o primeiro ator negro a atuar no Cassino da Urca e um dos primeiros atores brasileiros de projeção internacional. 8. Abdias do Nascimento. Abdias nasceu em 1914, em Franca, estado de São Paulo. Em 1944, esteve nos Estados Unidos e viu no teatro atores brancos com o corpo e o rosto pintado de preto, debochando de negros e fazendo comédia racista. Indignado com isso, fundou no Brasil o Teatro Experimental do Negro para formar atores negros e usar esta arte para combater o racismo no lugar de disseminá-lo. Foi artista plástico e fundou também o Museu de Arte Negra. Ajudou a fundar o Memorial Zumbi dos Palmares em Alagoas e fez importantes pesquisas sobre a história da África. Assim como Laudelina de Mello, ele fez parte da Frente Negra Brasileira.
Foi deputado e senador atuando no combate ao racismo. Em seu livro O Genocídio do Negro Brasileiro, Processo de um Racismo Mascarado, de 1978, ele denunciou a violência policial contra os negros brasileiros. Ele é considerado o Martin Luther King brasileiro. 9. Carolina Maria de Jesus. Carolina de Jesus nasceu em Sacramento, Minas Gerais. Ela só pôde frequentar a escola durante 2 anos. Em 1937, mudou-se para São Paulo e morou na favela Canindé. Trabalhava catando e vendendo papel e ferro para reciclagem. Teve 3 filhos. Ela guardou mais de 20 cadernos que encontrou no lixo. Em um deles, ela escreveu um diário e em outros escreveu poesias. Ela foi descoberta por um jornalista em 1960. O seu diário virou livro. Recebeu o título Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Na primeira semana, vendeu 10.000 cópias. Atualmente, suas obras já venderam mais de 1 milhão de cópias em 29 línguas diferentes. Os registros de Carolina de Jesus sensibilizaram as pessoas do mundo todo na luta pelo combate ao racismo e pela igualdade de oportunidades. Para entender isso melhor, vamos ouvir uma de suas poesias. Muitas fugiam me ver, pensando que eu não percebia. Outras pediam para ler os versos que eu escrevia. Era papel que eu catava para custear o meu viver. E no lixo eu encontrava livros para ler. Quantas coisas eu quis fazer. Fui tolhida pelo preconceito. Se eu extinguir, quero renascer num país onde predomina o preto. Adeus, adeus, eu vou morrer. E deixo esses versos ao meu país. Se é que temos o direito de renascer, quero um lugar onde o preto é feliz. 10. K.O. Carlos Alberto Oliveira, mais conhecido como K.O., nasceu em 1941 em Salvador. Foi advogado e jornalista. Se destacou no combate ao racismo. Foi eleito deputado federal em 1982 e em 1986. Participou da elaboração da Constituição Brasileira de 1988 e foi autor do artigo que determina que racismo é crime. Em 1989, 100 anos depois da abolição da escravidão no Brasil, K.O. conseguiu fazer aprovar a lei específica para crimes de racismo. Esta lei é chamada de Lei K.O. em sua homenagem. Depois dela, em 2010, veio o Estatuto de Igualdade Racial e, em 2012, a Lei de Cotas. K.O. faleceu em 2018, no Rio de Janeiro. Como você pode ver, brasileiros negros que nasceram pouco depois da abolição da escravidão foram capazes de presentear o Brasil agregando no campo de artes visuais, da música, do teatro, da literatura, da história e com medalhas olímpicas. Outros influenciaram a política e lutaram pelo direito da prática de fé de matriz africana e em defesa dos oprimidos. Há ainda muitos outros que não couberam neste episódio. Não podemos deixar de mencionar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. O geógrafo Milton Santos, que ganhou vários prêmios, inclusive o prêmio Walter Lud, equivalente ao Nobel de Geografia. Recebeu várias homenagens em vários países e é apelidado de Cidadão do Mundo. O futebolista Pelé, considerado o maior atleta do século XX. Os músicos Cartola, Gilberto Gil, Luiz Gonzaga, Martinho da Vila, Tim Maia e Sandra de Sá. A mãe de santo, mãe menininha do Gantoá. A ativista Sueli Carneiro. E a socióloga Marielle Franco. Os descendentes de africanos já contribuíram muito e com certeza irão contribuir muito mais com o desenvolvimento do nosso país. Você já conhecia essas pessoas? De qual você gostou mais? Em breve, faremos um episódio sobre negros e negras que lutaram contra o racismo em outros países. Quer sugerir algum nome pra gente? Escreva aqui nos comentários. A segregação racial foi marcante na história dos Estados Unidos e da África do Sul. Nesses países, também surgiram líderes que tiveram um papel importantíssimo e são inspiração para o mundo todo. Mas este é um tema para outro episódio do História Rápida. Ainda faremos muitos outros episódios contando histórias incríveis que podem destruir e reconstruir seus conceitos históricos.
Para ficar sabendo quando lançarmos novos episódios, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Se você gostou, aperte no like, que isso ajuda o canal a ser divulgado e nos incentiva a fazer mais. O canal História Rápida está no YouTube e em agregadores de podcasts como Anchor, Google Podcasts e Spotify. No YouTube temos muitos outros vídeos sobre a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Se você ainda não viu, dê uma olhadinha que você vai gostar. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!